Olá, seus lindos! Hoje nós vamos falar do trekking mais famoso aqui da Europa, o Tour do Mont Blanc. O meu nome é Vinícius e eu compartilho aqui com vocês no meu canal as minhas memórias de uma maneira muito simples. Bom, o Tour do Mont Blanc, essa trilha tão famosa que a gente vai comentar hoje, ela é um percurso que normalmente ela é feito entre 10 a 12 dias. No meu caso, eu fiz esse percurso em 12 dias. Ela é um circuito e por se tratar de um circuito, ela dá a volta inteira em volta da montanha do Mont Blanc. Essa jornada em volta do Mont Blanc, ela tem aproximadamente 170 quilômetros. E ao final desses 170 quilômetros, dependendo do caminho que você percorrer, são mais ou menos 170 quilômetros, você vai ter ganho uma altimetria de 10.000 metros. Isso mesmo, são 10 quilômetros de altimetria, de ganho de elevação. Isso depende muito também da trilha que você vai escolher. Por que eu falo isso? Porque a gente tem a rota principal e nós temos as rotas alternativas, as variantes, que passam por lugares que às vezes são mais bonitos, ou às vezes são mais altos, né? Ou às vezes são alguma alternativa para você cortar um caminho e cortar uma etapa. Então essas são as variantes. O Mont Blanc, a montanha do Mont Blanc, ela é a montanha mais alta da Europa Ocidental. Então do lado de cá da Europa ela é a montanha mais alta. Ela tem 4.807 metros. E o maciço rochoso do Mont Blanc, ele é composto por várias outras montanhas de quase mesma altitude, e ele tem um comprimento de 25 quilômetros, né? Então é um maciço enorme, um paredão enorme de montanhas, do qual você pode considerar isso daí sendo um parque de diversões para os aventureiros aqui da Europa e de todo o mundo, porque tem rapel, o trek em si, tem corrida de montanha, tem a escalada em si do Mont Blanc, escalada de outros picos, né? Tem muita coisa relacionada a esportes e aventura. O que mais me chamou a atenção foi a beleza natural desse lugar. Quando eu ouvi falar do Tour do Mont Blanc, logo fui pesquisar e me encantei com as paisagens, com a beleza natural. Isso foi o que realmente me inspirou a fazer essa peregrinação em volta dessa montanha tão maravilhosa. Agora vamos falar um pouquinho da rota em si do Mont Blanc. Por ela ser uma rota circular, você pode fazer ela no circuito anti-horário ou no circuito horário. Depende do que você achar melhor para você. A mais famosa, que foi a que eu escolhi, é fazer no sentido anti-horário, contra o relógio. E se tratando do ponto mais popular para onde se pode começar essa trilha, ele se chama Les Routes, ou Les Routes, depende da sua pronúncia. Mas isso não impede você de começar em outros locais da trilha, né? Você pode começar em Courmayeur, na Itália, você pode começar em qualquer outro ponto da trilha. Isso cabe a você decidir. O que nós fizemos, a gente começou a caminhar em Chamonix, fomos a pé para Les Routes, e aí oficialmente em Les Routes nós começamos a contar a nossa caminhada, ou seja, a gente fez um trajeto aí de 8 quilômetros a mais, mas isso foi escolha nossa. O itinerário mais recomendado pela maioria dos guias e sites que eu fui pesquisar é basicamente o mesmo. Então eu vou ler o nome das cidades aqui, o trajeto, para que vocês acompanhem, tá? Tradicionalmente, no anti-clockwise, né, no anti-horário, você começa em Les Routes e vai para Les Contamines. De Les Contamines, você vai para La Chapiux. De La Chapiux, você termina o seu dia no Refúgio Elisabetta. Do Refúgio Elisabetta, você vai até Courmayeur. De Courmayeur, você vai até o Refúgio Bonatti. Do Bonatti, você vai a La Folie. De La Folie, você vai para Champex-Lac. De Champex-Lac, o seu destino é Triente. De Triente, você sai e vai até Trélechamp. De Trélechamp, você vai até La Flégère. E de La Flégère, você chega em Les Routes. Igual eu comentei,
isso não significa que essa é a única maneira de ser feita esse trajeto. Se você for acompanhar os meus vídeos do canal, você vai ver que nós tanto saímos e demos start à nossa caminhada de um local diferente, ou seja, nós começamos a caminhar em Chamonix, nós dormimos em locais diferentes dos sugeridos e seguimos basicamente parecido todos os dias aqui, mas fazendo algumas alterações conforme nos for conveniente. Então, como chegar até a trilha do Tour du Mont Blanc? A maneira mais fácil que eu encontrei de chegar ao Tour du Mont Blanc é você pegar um voo direto até Suíça, na cidade de Genebra, e de lá você pega um ônibus que vai até direto a Chamonix, ou tem a opção de você ir direto, passar por Chamonix e ir direto até Les Routes. Fica a teu critério o qual você escolher. Essa foi a maneira mais fácil e mais barata que eu encontrei para chegar até o Mont Blanc. Quando ir? A melhor época é entre os meses de junho, julho e agosto. O porquê disso? Nesses meses é o verão aqui na Europa. Então, por se tratar de uma trilha e um percurso nas montanhas, você vai estar sujeito a uma temperatura muito adversa. E fazendo isso no verão, você tem um clima e uma temperatura mais agradável, sem uma sombra, sem uma nuvem e com um mísero ventinho para dar uma refrescada. O que tá arrebentando mesmo é o sol. O sol tá judiando. Cadê o moço? Ó, o moço que tá judiando, essa daqui, ó. Sem contar que no verão europeu é muito mais seco. Então você pega menos dias de chuva, que para fazer um trekking, uma trilha de longa distância, é super recomendado, quanto menos chuva melhor. O nosso percurso nós fizemos em julho, do dia 9 até o dia 20 e alguma coisa, nós ficamos fora. E nós não pegamos sequer um dia de chuva. Então super recomendo o mês de julho para ser feito esse trekking. Onde ficar? Basicamente é aí que você vai diferenciar a sua viagem, tá? Você tem duas grandes opções. A primeira é camping. Então, para você ficar em camping, você vai precisar levar sua barraca, seu fogareiro, equipamentos de acampamento e tudo mais. E isso vai fazer com que você carregue um peso muito grande na sua mochila. A segunda outra opção é você ficar em refúgios. Os refúgios, eles são financeiramente mais caros do que os campings, porém você tem um conforto muito maior, né? Então eu separei prós e contras aqui de camping e refúgio, eu vou falar rapidinho para vocês. De camping, igual eu comentei, o preço é muito mais barato e você tem uma flexibilidade muito maior de onde dormir. Os contras, você vai carregar muito mais peso extra, então por exemplo, minha bagagem estava com 20 quilos, com água e comida, e equipamento fotográfico, que é um peso muito grande para você caminhar e fazer uma elevação diária bem alta. Os prós e contras do refúgio. No refúgio você vai ter uma alimentação muito melhor. Então a gente um dia ficou no camping que é anexo a um refúgio e a gente comeu a comida de um refúgio. Então é uma delícia, você não precisa cozinhar, você não precisa se preocupar com louça, você não precisa se preocupar com nada. Só que também é muito mais caro. A questão do conforto você tem nos refúgios, o que você não tem tanto dormindo numa barraca, né? Os contras é muito mais caro, então para você ficar 15 dias fora comendo e dormindo em refúgio, é bem mais caro do que você ficar 15 dias fazendo sua própria comida e dormindo em campings. E na parte da Itália, a questão dos refúgios é bem limitada ali naquela porção entre o refúgio Elisabetta e o refúgio Bonatti. Você não tem opções ali, então se você não tiver vaga nesses dois refúgios, provavelmente você vai ter que esticar mais um dia, você vai ter que dobrar o teu dia, tua quilometragem, e isso é muito difícil de se fazer dependendo do seu condicionamento físico. Em relação à linguagem que você vai utilizar lá, a língua que eles falam no local, você vai estar passando pela Itália, pela França e pela Suíça. Então, consequentemente, você vai ter que escutar um pouco de italiano, um pouco de francês e um pouco de suíço.
Porém, em todos esses países, em todos os lugares que nós fomos, exceto em um camping, todo mundo falava inglês. E nesse camping, mesmo que o senhor dono do camping não falava inglês, a gente se virou com ele falando mímica lá, fazendo umas palhaçadas, a gente se virou e conseguiu dormir e se acertar muito bem lá no camping. Então, não precisa ter medo. Se você tiver um inglês básico, você já consegue fazer bem tranquilamente esse percurso. Em relação à navegação que você vai ter lá, levar ou não o mapa e tudo mais, como que a gente fez? Eu levei esse guia, né, que recomendo muito. Ele é em inglês, tem versões portuguesas dele, tradução também. Nele você tem mapa, você tem distância, você tem bastante coisa de referência. Eu levei esse guia e levei também o mapa offline, salvo no Google Maps, e também em outros aplicativos de navegação. Fica até o critério que você achar melhor. Só peque por excesso, então leve mais de 2 opções. Leve alguma coisa em papel, 2 coisas offline, às vezes um GPS que por sinal de satélite, isso fica até o critério, mas peque por excesso nessa parte. O caminho ele é muito bem demarcado, então você tem muitas placas, igual vocês vão ver nas fotos, vocês têm pedras pintadas, igual vocês vão ver nessa foto, árvores, tudo muito bem demarcado, mas peque por excesso, porque se você se perder, você vai caminhar desnecessariamente e você vai estar nos Alpes, então não deve ser uma situação muito confortável você se perder nessa situação. O que levar? Bom, nessa parte do que levar eu não vou me estender, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui, eu vou deixar no card aqui em algum lugar da tela. Clica ali e você vai ver tudo que estava dentro da minha mochila. Eu vou fazer também um vídeo, não sei quando, falando o que eu mais usei, o que eu levaria de novo e o que talvez eu não levaria. Mas nessa parte eu não vou me estender, dá um vídeo muito longo falando só sobre isso. Dito tudo isso, eu vou deixar aberto aqui também nos comentários aqui, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pode mandar aí que eu vou respondendo. E espero ter inspirado aí a sua próxima aventura. Fechou? Valeu, seus lindos!